Galera do sexto ano, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de trazer neste momento para vocês um vídeo com a resolução daquela primeira listinha sobre números naturais que nós fizemos. Estava lá no portal EDB, espero que todos já tenham feito. E aqui agora eu vou apresentar a solução delas para vocês de uma forma bem didática, como se estivéssemos na sala de aula, que meu objetivo principal aqui é que vocês entendam a resolução, que o prejuízo pedagógico em função dessa situação que estamos vivendo seja o mínimo possível. Então aqui a nossa listinha sobre números naturais e eu vou passar por todos os exercícios lentamente. Lembrando, caso vocês tenham dúvida, vão no portal EDB e digam em qual questão ficou em dúvida e precisa de uma resolução mais detalhada. Mas eu acho que dá para entender tranquilamente cada questão. Então vamos começar. O exercício 1, por exemplo, está aqui. Considere o número 81.235, coloque um zero entre dois de seus algarismos, de modo a obter o maior número possível, e depois escreva a leitura deste número. Vou para a solução, mas se não tiver feito ainda, tenta resolver a questão primeiro. Vamos pensar no seguinte. Eu quero partir do número 81.235 e colocar um zero entre dois de seus algarismos. Então, ele pode ficar aqui entre o 8 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, ou entre o 3 e o 5. Eu vou descobrir em qual dos lugares é. Eu quero obter o maior número possível. Então, vamos lá. Se eu colocar o zero aqui, eu fico com o número 801.235. Caso eu coloque ele aqui, nessa posição, entre 1 e o 2, eu fico com 810.235. Se for colocado entre o 2 e o 3, eu fico com 812.035. E se for colocado entre o 3 e o 5, eu fico com 812.305. Henderson, por que não colocou o 0 aqui antes do 8? Ou depois do 5? Porque ele quer que seja colocado entre dois algarismos. Então, ele não pode ser colocado nem no início, nem no final. Então, eu posso ter qualquer um desses números. E basta analisar. 801.000 já é menor que 810.000. 810.000 é menor que 812.000. Então, na verdade, é só eu pensar. É entre esses dois. Só que aqui é 812.035. Aqui é 812.305. Conclusão, o zero deve ser colocado entre o 3 e o 5 e o número, a leitura dele está aqui, 812.305. Era apenas isso que tínhamos que fazer no exercício 1. No exercício 2, o que nós temos que fazer já é somar. Mas somar o quê? 3 centenas com 30 dezenas e com 300 unidades. E ele quer saber quanto que a gente vai obter. Bom, a nossa solução está ali, é bem simples. Eu somo 3 centenas, ou seja, 3 vezes 100, que dá 300, com 30 dezenas, ou seja, 30 vezes 10, que dá 300. E 300 unidades é o próprio 300. Então, na verdade, essa soma é 300 mais 300 mais 300, que dá exatamente 900, e assim encerra seu exercício 2. Tranquilo, não? Já o nosso exercício de número 3, ele fala para a gente o seguinte: eu tenho um número, o algarismo das unidades é 8 e das dezenas é 5. Colocando o 6 à esquerda deles, qual número obtemos? Bom, é bem simples. Se a gente for analisar direitinho, o que eu tenho aqui? A resolução está nessa parte final, ó. Unidades, 8. Dezenas, 5. Então, é um número com 3 ordens, 8 nas unidades, 5 nas dezenas, e quer que coloque o 6 antes deles. Então, eu obtenho o número 658. Só isso na questão? Só isso. E o exercício 4? A diferença entre o maior número de 4 algarismos diferentes e o menor número também de 4 algarismos distintos, ou seja, diferentes, resulta em qual número? Bom, aqui eu vou ter que primeiro descobrir quem é o maior número de 4 algarismos, quem é o menor número de 4 algarismos e depois calcular a diferença. E é só lembrar que diferença nada mais é do que o nome do resultado da operação de subtração.
Então vamos para a nossa solução. O maior número de 4 algarismos distintos. Eu não posso repetir, então é só pensar. Nessa ordem aqui, eu coloco o maior algarismo possível. Depois, o segundo maior algarismo possível que eu não posso repetir. E assim por diante. Eu obtenho o número 9.876. E o menor número de 4 algarismos distintos? Eu não posso começar com 0, porque senão essa ordem não vai existir. Eu tenho que começar com 1. E onde que às vezes a gente erra? A gente coloca o número 1, 2, 3, 4. E não é. Aqui agora eu posso usar o 0. Eu só não poderia usar o 0 aqui, porque se ficaria 0 alguma coisa, e esse número na verdade teria apenas 3 ordens. Mas aqui eu já posso utilizá-lo. E como são distintos, eu não posso repetir. Então, 1023 é o menor número que tem. E para calcular a diferença, basta fazer 9.876 menos 1023. O resultado obtido é 8.853. E aí, estão acertando? Vamos agora para o nosso exercício 5. O Rodrigo deveria escrever vários números usando as palavras 40, 200, 1000 e também a palavra 4, uma só vez em cada número. E está perguntando em qual desses itens que ele cometeu um erro. Então, na verdade, é só a gente ler as 4 opções aqui e verificar em qual delas tem algum erro. O número da letra A, escrito por extenso, fica 4.240. Beleza, não tem nenhum erro na letra A. Na letra B, o número é 1.244. Tudo bem, usamos cada uma das palavras exatamente uma vez. Na letra C, o número que está lá é 40.204. Certinho, nenhum erro. Agora olha a letra D, o que aconteceu? 4.244. O 4 foi utilizado 2 vezes. Então essa questão está com erro, porque eu só poderia utilizar cada palavra uma única vez. Então, para montar o que nós temos na letra D, há um erro na questão. Para a gente ir para o exercício 6, ele pede para olhar esses números. Apenas olhar 1011, 1101, 1110, 1100, 1001. Agora, o que ele quer da gente? Eu vou para uma solução inicial, porque essa questão estava dividida em vários itens. Essa solução inicial serve para todos os itens. A primeira coisa é, eu tenho que perceber que todos eles têm 4 ordens. E em todos eles eu tenho apenas 2 algarismos distintos. O algarismo 1 e o algarismo 0. Para comparar números, que é o que ele vai me pedir nos 4 itens, então eu estou apenas interpretando a questão, é bom eu colocar os números em ordem, que seja a ordem crescente ou a ordem decrescente, tanto faz. Eu optei por colocar na ordem decrescente, do maior para o menor. E ele me faz uma pergunta, na letra A, qual é o maior deles e qual é o menor deles? Aqui já está pronto, ó, o maior deles é o 1110 e o menor deles é o 1001. Na letra B, ele me pede os números menores que determinado valor. E no caso, o que nós temos é o 1010 e o 1001. Ou melhor, volta. Na letra B, ele me pede um número menor que 1010. E o único número menor que 1010 é o 1001. Na letra C, ele pede para eu escrever algum número que seja maior que 1111. Mas o maior número que nós temos nessa sequência é o 1110. Portanto, não tem nenhum número maior que 1111. E na letra D, para fechar a questão, ele me pergunta quem é sucessor de quem. E no caso nós temos que o 1101 é o sucessor de 1100. Então apenas nesses 2 números nós temos a questão de sucessor e antecessor envolvido, né, nessa questão. Para a gente ir para o nosso exercício 7, ele pede para escrever todos os números maiores do que 35 e menores do que 42. Bom,
É simples. Maiores que 35 não pode ser o 35. Menores que 42 não pode ter o 42. Então são os números de 36 a 41, ou seja, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. E para fecharmos a nossa lista, o exercício de número 8 perguntava qual é a quantidade de números naturais compreendidos entre 300 e 450 que podemos formar usando apenas os algarismos 3, 4 e 5. Então, números entre 300 e 450, ou seja, números com 3 dígitos, números que têm apenas 3 ordens. Eu posso começar a pensar o seguinte: os números que começam com 3, ele não usou a palavra distintos, diferentes, então eu posso repetir algarismo. Então, o primeiro número que eu posso montar é o 333, mas também posso montar 334 e 335. Aí não tem mais como montar 330 e alguma coisa, mas eu posso montar 340 e alguma coisa. Então, 343, 344, 345, acaba os 340 e alguma coisa, mas eu posso ir para o 350 e alguma coisa, como por exemplo, 353, 354, 355. Ou seja, 9 números por enquanto. Agora eu vou pensar nos números que começam com 4. Eu posso ter, da mesma forma, repetindo algarismos, o 433, 434 e 435. 443, 444, 445 e acabou. Porque o próximo número que eu montaria seria 450 e alguma coisa. E eu quero números entre 300 e 450. Ou seja, os números que eu posso formar são apenas esses 9, começando com 3, e estes 6, começando com 4. 9 com 6 são 15 números, e assim acaba a nossa listinha de exercícios. Então, galera, vamos dedicar, vamos tentar fazer isso com bastante atenção, bastante capricho em seu caderno, que pouco a pouco eu vou disponibilizando algumas soluções aqui para vocês. Uma boa tarde, bons estudos e não se esqueça, a segunda listinha de números naturais já está no portal EDB para vocês. Em pouco tempo eu posto a resolução dela também. Qualquer dúvida, deixe mensagem no portal EDB para mim. E não esqueça, acesse as redes sociais também. Instagram, eu sempre estou colocando alguma atualização lá para vocês. Fiquem com Deus, boa quarentena, não saiam de casa, vamos pensar no outro. E por mais irônico que seja, pensar no outro quer dizer pensar em nós mesmos. É fazer o nosso papel. Fiquem com Deus. Até a próxima e que não demore muito.